Então, pessoal, esses probleminhas que a gente viu aí, eles têm uma coisa em comum na equação. Qual é a coisa em comum nessa equação? Essas duas equações, ela tem uma coisa em comum, que é esse 1 no meu expoente bem aqui, ó. 5x elevado a 1. X elevado a 1. Essa é a característicazinha da nossa primeira função, que é função do primeiro grau. Se fosse, por exemplo, 5x elevado ao quadrado, seria uma equação do segundo grau, ou função do segundo grau. Segundo grau porque tem o 2. Se fosse x elevado à terceira, seria uma função do terceiro grau. Se fosse x elevado à quarta, seria uma função do quarto grau. Pessoal, eu posso colocar esse cara aqui no nosso plano cartesiano, certo? Vamos lá. Então tá, então vamos representar isso agora no nosso plano cartesiano. Então vamos supor, aqui no caso, no eixo x, que é o eixo das abscissas, né? Eu vou colocar a quantidade de litros de gasolina. E aqui no eixo vertical eu vou representar o valor a ser pago por essa quantidade de gasolina comprada. Então tá, pessoal. Se eu comprar 1 litro de gasolina, eu vou ter 5 vezes 1 a 5, mais 15, 20. Eu vou gastar 20 reais. Vou representar aqui de forma desproporcional, né? Porque 20, se aqui é 5, aqui seria 5, 20 seria lá para cima, né? Mas é só para vocês entenderem. Vamos supor que aqui seja 20. Então, nesse caso, eu tenho aqui o par ordenado 1 e 20. Ou seja, se eu comprar 1 litro de gasolina, eu vou gastar 20 reais. Se eu comprar 2 litros de gasolina, esse valor vai ser igual a 5 vezes 2, mais 15, que vai dar 5 vezes 2, 10, mais 15, 25. Então, esse cara bem aqui, ele me representa o ponto 2,25. Ou seja, quando eu comprar 2 litros, eu vou gastar 25. E assim continua, né, pessoal? Se eu comprar 3 litros de gasolina, eu vou ter um certo valor aqui, que vai me dar 3 vezes 5, 15, vai me dar 30. E assim por diante. O que a gente vai perceber, pessoal, é que esse valor V, ele vai depender da quantidade de gasolina X. Ou seja, este valor ele está em função da quantidade X. Daí o termo função. Porque tu tem uma grandeza que depende da outra grandeza. Uma função é uma equação onde eu tenho duas ou mais variáveis, onde essa primeira variável depende das outras variáveis. Essa grandeza depende das outras grandezas. A quantidade do valor V depende da quantidade do valor X. Está aí o termo função. Mas vamos lá para o nosso conceito de função. Chama-se de função do primeiro grau ou função afim a função f, definida de R em R, definida por y igual a x mais b, com a e b números reais e a diferente de zero. Tem uma outra forma de representar isso também. Vamos representar isso aqui em forma de conjuntos, para ficar mais claro ainda essa nossa ideia de função. Vou pegar e colocar aqui a quantidade x, ou seja, a quantidade de gasolina a ser comprada. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá certo? Mas quando nós falarmos de função, na realidade esses números vão ser os números reais. Então, eu vou ter aqui números reais e vou ter aqui também números reais, tá certo, galera? Quando eu compro 1 litro de gasolina, eu vou ter, ó, 5 vezes 1 a 5, 5 mais 15, 20. Ó, então eu vou pagar por isso 20 reais. Se eu comprar 2 litros de gasolina, eu vou gastar 10, 25.
Se eu comprar 3 litros de gasolina, eu vou gastar 30. 3 vezes 5, 15. 15 mais 15, 30. Se eu comprar 4 litros, eu vou gastar 35. E assim por diante. Certo, galera? Ó, não dá, infelizmente, para a gente esmiuçar tudo de funções aqui, né? Tem um monte de coisa que a gente precisa falar, que é uma parte introdutória de funções, né? Que vem falar sobre domínio, né? Sobre funções injetoras, funções sobrejetoras, funções crescentes. Não vai dar para a gente detalhar tudo isso da forma que é preciso, tá? A gente vai ver, esmiuçar isso de forma bem clara, né, e efetiva quando nós formos para a graduação, né, quando formos, por exemplo, cálculo 1, né, ou o pré-cálculo, que nós formos ver lá na engenharia civil, né, na agronomia, na engenharia de alimentos. Aí a gente vai esmiuçar isso aqui, aí vocês vão se debater com essa coisinha que é muito boa e gostosa, que é o estudo de funções. Então, nessa nova representação aqui, pessoal, o que é que eu tenho, galera? Eu tenho uma função, tá certo? Que associa cada elemento do meu conjunto X a um único elemento do conjunto Y. Ou seja, esse valor V, ele depende da quantidade X. Como eu falei, aqui eu tenho os números reais e aqui eu também tenho os números reais. Aí eu represento essa minha função dessa forma, né? No nosso exemplo, esse aqui é esse meu real, ó. Então, no caso, esse meu conjunto é esse meu conjunto X, que te leva a um outro valor, que no caso é o meu valor V. No nosso caso, pessoal, esse conjunto aqui a gente chama de domínio da função f. E esse outro conjunto nós chamamos de contradomínio da função f. Aos elementos do contradomínio que estão associados ao domínio, a esses indivíduos que também aqui, ó, a gente chama de imagem da função f. Imagem da função f. No plano cartesiano, pessoal, ó, esse conjunto x ele vai estar aqui no eixo horizontal. E esse meu y, ele vai estar no eixo vertical. Então, quando eu falar de domínio, eu tenho que olhar para esse eixo bem aqui, ó, o eixo das abscissas. Esse cara é o meu domínio. Quando eu falo em contradomínio, eu tenho que olhar para o eixo das ordenadas, para o meu eixo y. E quando eu falo em imagem, eu tenho que pensar nos números do meu eixo y associados aos números do meu eixo x. Vamos agora falar especificamente da minha função do primeiro grau. Então, pessoal, a minha função do primeiro grau, ela tem esse formato aqui, ó. Y é igual, y ou f de x, né? Posso colocar aqui, ó, f de x, que é igual a y, que é igual a x mais b. Onde esse meu a, ele é chamado de coeficiente angular, ou também chamado de taxa de variação. E esse meu b é o chamado de coeficiente linear, ou também chamado de valor inicial. Então, pessoal, aqui eu tenho os exemplos de funções do primeiro grau, certo? Então tá aqui, ó, y igual a 2x mais 1, ó, percebe que essa função tem esse formato bem aqui. F de x igual a menos 3x mais 5, f de x igual a x. Outra coisa que eu tenho que ficar atento, pessoal, é o gráfico dessa função do primeiro grau, certo? O gráfico, no caso, vai ser uma reta. Se no meu gráfico aparecer uma reta, então eu já sei que esse cara está se referindo a uma função do primeiro grau. No meu caso, está aqui a minha reta, ó. Tá, ó. Tá aqui a minha reta. Então tem duas possibilidades, certo? Ó, ou ela está inclinada com inclinação para a minha direita, ou ela está com inclinação para a minha esquerda. Só essas duas possibilidades. O que é que eu preciso, galera, para esboçar o gráfico de uma função do primeiro grau? Certo? Ou analisar esse gráfico,
como é que esse gráfico se comporta no plano cartesiano? Primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar o meu A e o meu B na minha função. Então tá aqui. Nesse meu caso, vou pegar esse primeiro caso aqui, ó. Y igual a 2x mais 1. Nesse meu caso, o meu A vai ser o 2. O meu A é o termo que está multiplicando a variável x. E o meu B, ele é o termo independente de x. No caso, o meu B aqui é 1. Então tá aqui, ó. Y igual a ax mais b. Quem é o meu A? Quem está ao lado do x ou da variável, né, que eu estiver trabalhando. E quem é o B? É o termo independente da variável, certo? Então, no meu caso aqui, o meu A é 2 e o meu B é 1. Esse meu A, pessoal, ele é o responsável pela declividade da reta. Se esse meu A for um valor positivo, ou seja, um valor maior do que zero, o meu gráfico vai ter esse comportamento bem aqui, ó. Ou seja, ele vai tombar para o meu lado direito do meu gráfico, do meu eixo. Aqui é o meu eixo Y, beleza? Aqui é o meu eixo Y. Se esse meu A for um cara positivo, ele vai fazer isso aqui. Se esse meu A for um cara negativo, A menor do que zero, então ele vai se inclinar para o lado esquerdo, tá certo? Se esse meu A for positivo, ele faz isso. Positivo. É claro que ele pode estar aqui, aqui, descer, não é isso? Se inclinar mais, se inclinar menos, entendeste? Ó, esse meu A, ele é responsável pela minha declividade da reta. A positivo. Se esse meu A for negativo, ele vai fazer isso aqui, ó. Pronto. Esse meu B, na minha função, é o ponto onde a reta intercepta, corta, né, o meu eixo Y. É o meu coeficiente linear. Então, eu vou colocar em palavras bem simples, eu vou dizer corta Y. Ou seja, o valor onde a reta, onde esse gráfico intercepta o meu valor, o meu eixo Y. Vou olhar para cá para a minha função. Quem é o meu A e meu B? Meu B é quanto? 1. Presta atenção. Meu B é quanto? 1. Quem é o meu B, galera? O B é o valor onde o meu gráfico corta, intercepta o meu eixo Y. Ou seja, ele vai interceptar, vai cortar o meu eixo Y aonde? No 1. Então eu já sei que o meu gráfico vai interceptar o meu eixo Y no 1. Então ele vai cortar bem aqui, ó. Aí tem duas possibilidades. Ou ele faz isso, ou ele faz isso. Aí eu vou olhar para o meu A. O meu A é o quê? Positivo. Se o meu A é positivo, olha o meu A positivo. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Então esse é o formato do meu gráfico. Resta saber, pessoal, quem é esse pontinho bem aqui, ó, certo? Esse pontinho bem aqui, eu vou chamar de P. E quem é esse meu P, pessoal? É o ponto onde a reta vai interceptar o meu eixo X. É o chamado zero da função, certo? Como é que eu calculo esse zero da função? Menos B sobre A. Então, nesse meu exemplo, então quem vai ser o meu P, pessoal, aqui? O meu P vai ser o menos o meu B sobre o meu A, certo? Menos o meu B. Quem é o meu B? 1. Então, fica menos o menos da fórmula. O meu B, que é 1, sobre o meu A, que no caso é 2. Então, esse meu P vai ser menos com mais, vai dar menos 1 sobre 2. Ou seja, esse cara bem aqui é menos meio. Então, com isso, eu consigo esboçar esse meu gráfico e fazer a análise gráfica dessa minha função.